ele viu um filme no São Domingo, hein? Yeah. Tá tipo, ele viu um filme mesmo naquele cinema São Domingo, ali no, atrás das Bés. Tipo, ele, quer dizer, ele estava lá presente e está a contar. O Cotabelo foi à polícia. Também tem um crime reference. O Cotabelo não me disse a mim, disse isso à minha família. Disse a mim, tem testemunhas que lá estavam. O Cotabelo apontava para a minha família. Sobre a mesma pessoa? Sobre a mesma pessoa. O tal Karate A. O Karate A também na polícia. O Cotabelo está lá, ele como suspeita número 1. Se algo acontecer com o Cotabelo, porque não parou por aí. Foi na ex-mulher do Cotabelo, uma brasileira. Apareceram dois monstros, dois homens grandes lá na casa do Cotabelo. Estás a saber? O Cotabelo a sofrer aquele terror disse: eu não sou, também sou inocente, eu sei de onde está a vir. Exato, assim mesmo. Estás a saber? O Cotabelo em tempos, ao Rosário, só para tu perceberes, né? O Cotabelo entrou em depressão, pá, em tempos o Cotabelo sofreu um ataque cardíaco, depressão, uma operação, fruto desse mesmo monstro que diz que agora e tenta inverter, dizer que o Cotabelo foi minha vítima. Mas o Cotabelo explicou isso à minha família. O dia ontem. Mas Nelo, estás aqui a falar coisas sérias, não é? Isso é uma acusação forte, porque tu ao dizeres rasta de Acre, as pessoas vão ver mais ou menos de quem se trata. Eu acredito que não são muitos angolanos rastas em Acre. Sim. Olha, Rosário Vuns, você aí está a agitar. Você está a dizer que no Acre não há muitos rastas, e as pessoas vão dar conta de quem estás a falar. Veja só, isso só um burro mesmo é que não dá conta. Porque, Rosário, você está metido com pessoas sábias. E isso que você fez aí na tua entrevista, você continua a agitar ou a trazer mais polêmica, mais fofocas mentirosas. E o teu entrevistado estava a se glorificar. O Cotabelo foi à polícia. Também tem um crime reference. O Cotabelo não me disse a mim, disse isso à minha família. Disse a mim, tem testemunhas que lá estavam. O Cotabelo apontava para a minha família. Yeah, olha, Rosário, primeiro, esse é o Belo que está aí. Yeah? Como esse fofoqueiro está a dizer que o Belo foi lá e fez uma queixa lá na polícia. É mentira. Lá na polícia não há nenhuma queixa e o Belo nunca foi lá e não há nenhuma queixa, ponto final. E segundo, Rosário, o Nelo Fox está a dizer que quem lhe contou é a família dele. Então você vê só, ele nunca esteve presente, mas está a contar uma história, tipo, já é verídico, que ele também estava lá, quando o Belo estava a contar na família, ele também estava lá presente. É mentira. Se algo acontecer contra o Belo, porque não parou por aí. Olha, Nelo, vou já diretamente. Se algo acontecer com Cotabelo, você mesmo é que seria o culpado. Se algo acontecer contra o Belo, porque não parou por aí. Foi na ex-mulher do Cotabelo, uma brasileira. Apareceram dois monstros, dois homens grandes lá na casa do Cotabelo. Estás a saber? O Cotabelo a sofrer aquele terror disse: eu não sou, também sou inocente, eu sei de onde está a vir. Exato, assim mesmo. Estás a saber? O Cotabelo em tempos, ao Rosário, só para tu perceberes, né? Olha, Rosário, ela ia falar, estava a falar muita coisa que até engasgou-se, meteu a língua de fora, engasgou-se até disse, só para tu perceberes, você mesmo, Rosário, deu conta que ele estava a mentir, deste conta, aliás, que ele estava a mentir, e tiraste os óculos. Nel Fox, você aí está dizendo Rosário só para tu perceberes, mas o Rosário vai perceber o quê? O Rosário já percebeu que tudo é mentira, tá a ver? Então, como tudo é mentira que você também ia falar, então, qual é a razão que o Rosário vai ter mais assim um sintoma de perceber o quê? Perceber as fofocas, as mentiras que você está aí a falar. O pobre Rosário até tirou os óculos. O Cotabelo em tempos, ao Rosário, só para tu perceberes, né? O Cotabelo entrou em depressão, pá, em tempos o Cotabelo sofreu um ataque cardíaco, uma operação. É assim, o Nelo Feiticeiro está aí a dizer que chegaram dois gajos grandes, dois monstros,
na casa dele, lá na casa do Belo, né, para invadirem o Belo. Mas olha só, antes das pessoas entrarem na casa do outro, o Belo vive no segundo andar. Então, as pessoas primeiro tinham que tocar lá embaixo. E se as pessoas, se o Belo visse que eram dois grandes gajos monstros que estão a chegar ali, o Belo não ia abrir a porta. Então, vê-se mais uma vez que é uma pura mentira. Tá a ver? É tipo naqueles filmes do western. Esse gajo tem boa história. Você, Nelly Fox, você é bom mesmo de boca. Você tem uma lábia grande. Você fala, tipo, já você que está lá presente, você que viu os factos reais. Não foi assim o que aconteceu? Se algo acontecer contra o Belo, porque não parou por aí. Foi na ex-mulher do Cota Belo, uma brasileira. Apareceram dois monstros, dois homens grandes lá na casa do Cota Belo. Estás a ver? O Cota Belo a sofrer aquele terror disse: eu não sou, também sou inocente. Essas pessoas que ele está aí a falar, porque dois monstros foram lá a querer ameaçar o Cota Belo. Não, não foi nada assim. Olha, mais uma vez, Rosário, quem foi lá foi a Alzira, a ex-mulher mesmo do Belo, com alguns brasileiros, mas a polícia, para certificarem mesmo que ela está a remover as coisas dela para ir embora. E não foram lá nenhum monstros. Mais uma vez, Nelo Fox, você mesmo mentiroso, fofoqueiro, aldrabão. E você, Rosário, é uma pena mesmo, vou te falar, Rosário, desta essa entrevista nesse grande fofoqueiro da London. O Belo vive numa área em que está colado mesmo com o Middlesex Hospital. E aí no Middlesex Hospital tem muitas câmeras. Yeah? Há muitas câmeras. Então, se fosse para fazer uma queixa, é claro que o Belo ia fazer uma queixa contra esses homens grandes que foram lá invadir. Mas nunca houve esses homens grandes. Nunca apareceram lá, é tudo mentira. Foi a polícia, como eu já disse antes, foi lá a polícia, a ex-mulher mesmo dele, que é a Alzira, e alguns brasileiros para certificarem ela a remover as coisas dela. Nada mais. E por outra, Rosário Vuns, nunca teve lá presença de nenhum angolano. Por isso que eu estou a dizer, Florita, aqui nessa comunidade não tem ninguém que tem gatos. Uma pessoa séria que vai dizer, não, porra, o mano Rosário se meteu comigo, me prejudicou nisso, naquilo. Não tem, mano. Não tem. Eu nunca vivi aqui com guerras com ninguém, nunca. Ok, tudo bem. Yeah. É só para dizer aqui mais uma coisa, yeah? Sobre o que o Nelo Fox estava falando mesmo lá na entrevista. Ele estava a dizer que foram lá na casa do Cota Belo, gajos grandes, é mentira, ali ninguém foi lá. Ninguém foi lá. A polícia também. Nós, antes mesmo de atuarmos, fomos lá na polícia, fui eu, Massochi, Nicolau e mais outras pessoas. Investigamos. A irmã dele? Não, eu até nem conheço a irmã do Nelo Fox, não conheço. Não, mas a irmã dele é a esposa do Zé. É a esposa do Zé, mas eu não conheço. Como falaste Massochi, pensei que fosse a irmã dele. Não é a Massochi, a esposa do Zé. O Massochi é o Grigório. Você deve conhecer o Grigório, que ia muito ali naqueles lados de Dungá, Luafo. Estás a ver? Esse é homem mesmo, é mangolé também, Massochi. Então, pronto, olha. Nós fomos, investigamos tudo, nunca houve nada lá. Aqui só o concerne que há aqui, que eu repito, Rosário, repito mesmo, é de destruir as mentiras do Nelo Fox. E é também te dar um alerta, olha bem que estou a te falar, um alerta para você não publicar mentiras que vêm na boca de certas pessoas, Rosário.
Senão... Mas, Fruta, você quando diz mentir, publicar mentira que vem de certas pessoas, eu não sou Deus, não sou Kimbanda para adivinhar se as pessoas estão a mentir ou não. Tudo bem. Aliás, você falou do Cotabelo. Esse Cotabelo, o Nelo deu uma oportunidade de procurar saber se ele queria falar. Ele não aceitou falar. Aí é só para você ver o meu lado. Eu tentei buscar muito mais informação. Eu dei a oportunidade dos lesados depois defenderem-se. Não me lembro bem se é Nico ou o quê. Parece que é Nico, acredito que é Nico. É que eu já fiz tantas entrevistas que eu não consigo ficar assim a me fixar exatamente o que se conversou naquela conversa dele. Mas acredito que houve parece que é Nico, alguém que com quem eu falou, o Tabelo, havia a possibilidade de se falar com ele e ele não aceitou. Mas... Ele não aceitou. Mesmo tal Nelo Fox, ele que começou a chamar no Belo de gay, mano, de paneleiro. Rosário, não deste mesmo conta que essa história de homens grandes que foram lá invadir o Belo, o Nelo Fox mesmo estava a te mentir, não deste conta? Só o facto do Belo fugir, não querer falar contigo, isso já significa que tudo é mentira, Rosário. Você ali já tinha que dar conta e parar essa entrevista. O tal Cotabelo, havia a possibilidade de se falar com ele e ele não aceitou. Mas... Ele não aceitou. Rosário. Olha só, Rosário, esses dois, Nelo Fox e o Belo, são doentes mentais. E tem aqui uma coisa, Rosário. Então você viu que o Belo não queria falar contigo. Você contactou o Belo fugiu, disse que não. Como é possível que você mesmo carregaste ainda mais o teu piano para continuar mesmo com essa entrevista? Eu acho também ali foi um grande erro da tua parte. E ali já recebeste dinheiro assim. Não, mas Nelo, mas de falar de ti, já alguém, não tens que dizer o nome, mas já alguém veio te dizer que está chateado com o caráter A, o caráter B por falarem de ti? Ou... Olha, vou-te contar uma história, só para tu perceberes. Há uma dos caráteres que ele diz aqui, que também é minha vítima. O Cotabelo. O Coto, sim. O Olha, Cotabelo. no áudio diz com quem se Exatamente. O Cotabelo é um... Angolanos, viram aí o Rosário a perguntar quem é esse Cotabelo? Agora vamos rebobinar. Antes, ele já tivera dito, o próprio Rosário mesmo, disse que tentou contactar ou contactou esse tal Cotabelo e o Belo, o Alengue, fugiu. Para mais informação ou mais informações, ele próprio Rosário disse que contactou o Cotabelo e o Cotabelo não quis aparecer na entrevista, quer dizer, fugiu. Agora, ele já ao contrário, o tal Rosário, está a dizer que quem é esse Cotabelo? Então, mas calma lá, angolanos, mas isso mesmo só tem que ser gente burra, né? É o Rosário e esse gajo, são todos burros. Você vê só, Rosário diz que contactou o Cotabelo e o Cotabelo fugiu. Não quis aparecer. Agora, mais à frente, está aí a dizer quem é esse Cotabelo. Mas, angolanos, vocês não estão a dar mesmo conta que tudo isso foi manipulado? É uma entrevista que entrou com boa, entrou dinheiro. O tal Cotabelo, havia a possibilidade de se falar com ele e ele não aceitou. Mas... Ele não aceitou. Rosário. O Cotabelo. O Coto, sim. O Olha, Cotabelo. no áudio diz com quem se Exatamente. O Cotabelo é um cota que eu conheço. Rosário, isso estás a perder até credibilidade. Sabes por quê? Porque você aqui está a dizer, mas quem é esse Cotabelo? Quando você já tivera dito que contactaste o Belo e o Belo fugiu. Então isso significa que você já tivera conhecido o Belo antes de você responder isso aí no Nelo Fox. Quem é esse Cotabelo? Estás errado.
E Belo, isso agora é para ti mesmo. É para ti, Belo. Então, Belo, quando o Rosário te contactou, foste contactado pelo Rosário, você ali já tinhas que falar mesmo. Tinhas que dizer, não, não aconteceu nada, isso não é assim, tudo isso é mentira, não quero participar na tua entrevista. Mas não, todos nós aqui na London, na Inglaterra, já conhecemos quem é você, te conhecemos bem. Você atira lenha na fogueira e quando está muito fogo, você foge. Por isso, Belo, você é um burro, mano. Também és um burro mesmo, isso é para ti, Belo. És um burro, és um sem vergonha, mano. És um gajo sem caráter. Tu tinhas que dizer logo, não, Rosário, não vou aí porque tudo que vocês estão a falar aí é mentira. E Abelo, tu não és inocente, você sabe o que você anda causando às pessoas, você é muito fofoqueiro, você até se encontrou com a minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos, começaste a me falar mal em frente, e a própria senhora mesmo, a própria senhora, a mãe dos meus filhos, é que veio me contar isso. Você não se encontrou com ela lá no Dawson, isso anos atrás. Você onde vai só fala mal das pessoas. Você vinha na casa do Farai, você comia, dormia, Farai até te dava dinheiro. Você é um burro, você é um analfabeto. Você até o Farai te ensinou a ler e a escrever. Você não sabia ler, ou até hoje mesmo você não sabe ler nem escrever em português. Você é um cão, tu és um matumbo, Belo. Você, olha, isso é mesmo para ti, Abelo. Se você sabe que o Rosário te chamou para dar a entrevista e você fugiu, você não tinha que fugir. Você tinha que dizer a verdade. Tinhas que falar tudo que é a verdade. Porque quando nós contactamos a Alzira, a tua ex-boa, a Alzira falou tudo. E nós vamos te pôr aqui tudo que a Alzira falou, Belo. O Gotabelo e o Nelo são inimigos. Eles não são amigos, nunca foram amigos. Foi o Nelo fofoqueiro que andou a defamar, que se envolvia com a brasileira, a mulher do Gotabelo. O Gotabelo tomou um fraco de mente também. Chegava em casa, fazia confusão com a mulher, discutia com a mulher. Por quê? Porque é o Nelo Fox que andou a defamar que ele fodia a mulher do Gotabelo. Tá vendo? E eu fiz mesmo de propósito. Investiguei, fui me meter com a brasileira que é para ouvir a outra versão. Porque eu já sabia que tudo que o Nelo Fox estava a falar é mentira. É mentira. Eu estou a trazer aqui verdades, factos. Escuta agora o que a brasileira está a dizer. Já? E vou dizer mais uma coisa. Quem destruiu a relação do Gotabelo e a brasileira é esse miúdo Nelo fofoqueiro. Já? Fica já sabendo. Agora, que eu lembro não foi nenhum homem. Foi que eu lembro, não foi o únicas pessoas que foram lá e a polícia estava lá presente. Foi o rapaz, né? Eu morava na casa dele, foi um amigo meu e foi outro. Foi dois amigos, aliás, de homem, foi 3 homens e os policiais estavam lá, que foi para retirar as coisas de lá. Só isso. Não foi nada de homens assim, não, que ele está falando. E quando foi para buscar quando eu saí de lá da casa dele, saiu só eu, a polícia estava lá também presente e o rapaz com a família, a mulher dele e a filhinha. Só isso. Tudo estava presente, polícia no meio. Nunca foi ninguém lá, 3 homens lá, entrar lá na casa dele para ameaçar eles. Totalmente mentiroso que ele é. Com isso ele sabe convencer a pessoa a ser de uma tal maneira que a pessoa acredita mesmo que é realmente verdade. Rosário, Nelo fofoqueiro, você também, Belo, é para ti mesmo, para você escutar isso. Tá a ver? A Alzira está aí a falar. Quem foram lá na casa dela, né, que era na tua casa ou que é a tua casa, foram os amigos da Alzira, a polícia,
que foram lá que é para tirar as coisas dela. Aí não apareceu lá nenhum amigo angolano, nenhum gajo grande. Não, tudo é mentira. Estás a ver, Rosário? Estás a ver o que aconteceu? O que acontece quando você se mete com gajos mentirosos? Luta, meu irmão, eu dei oportunidade dos lesados. Porque imagina só, a entrevista saiu, mano. Yeah. Até que a entrevista, imagina, mesmo até que fossem mentiras. Se alguém entrasse em contato comigo, o meu número está sempre aí. Isso não é esse o meu número normal, o número mesmo do canal está sempre aí. Se alguém entrasse em contato comigo e dissesse, pá, eu ouvi a entrevista do Nelo. Olha só, Rosário, você está aí a dizer que mesmo até se fosse mentira, você vê só, atenção a esse ponto, Rosário. Isso já significa que você já tivera recebido dinheiro e estavas mesmo disposto a continuar com essa entrevista mentirosa. Estás a ver, Rosário? Então, como o Belo fugiu, não queria dar a entrevista para ti, porque ele sabia que tudo era mentira. O que é que passou aí? O meu elenco foi contactar a ex-mulher do Belo e ela falou toda a verdade. Até em certas ocasiões, muitas das vezes mesmo, muitas das vezes até, o tal Belo mesmo acusava a Alzira, a ex-mulher dele, e dizia para ela, você está a ter relações sexuais com Nelo Fox. Isso aí é que gerava uma polêmica grande entre eles aí naquele meio. Estás a entender já, Rosário, o porquê que quando você contactou o Belo fugiu? Porque o bife entre o Belo e o Nelo Fox, só eles mesmo se entendiam eles dois. Por quê? Porque eles dois são grandes fofoqueiros. Então, por isso aquele um fugiu e o outro, como te pagou o dinheiro que o Nelo Fox ficou lá para te dar a entrevista e você aceitou o Belo, e o Alengue fugiu já. Estás a ver? Porque sabia que ele só tinha metido fogo e ali ia causar mais uma polêmica e tudo ia vir ao cimo. Como veio? Essa tua entrevista é uma entrevista mentirosa. Que eu lembro não foi nenhum homem. Que eu lembro não foi únicas pessoas que foram lá e a polícia estava lá presente. Foi o rapaz, né? Eu morava na casa dele, foi um amigo meu e foi outro, foi dois amigos, aliás, de homem, foi 3 homens e os policiais estavam lá, que foi para retirar as coisas de lá. Só isso. Não foi nada de homens assim, não, que ele está falando. E quando foi para buscar quando eu saí de lá, na casa dele, saiu só eu, a polícia estava lá também presente e o rapaz com a família, a mulher dele e a filhinha. Só isso. Tudo estava presente, polícia no meio. Nunca foi ninguém lá, 3 homens lá, entrar lá na casa dele para ameaçar eles. Totalmente mentiroso que ele é. Com isso ele sabe convencer a pessoa. Assim, de uma tal maneira que a pessoa acredita mesmo que é realmente verdade. Assim, Rosário, vais acreditar no Nelo Fox fofoqueiro que não estava lá? Ou vais acreditar na ex-mulher do Belo que ela já está aí a te falar diretamente que não apareceu lá nada dessas pessoas grandes que iam lá ameaçar o Belo, nada. Simplesmente foi a polícia e os seus amigos brasileiros que foram lá que é para ajudarem a retirar as coisas. Agora sim, vais acreditar a quem então? Nela, que ela também foi vítima mesmo do Nelo Fox e vítima do Belo, ou então vais acreditar no Nelo Fox, que nunca esteve lá presente? Foi de uma amiga minha, tá? Que o Belo veio no carro dele, foi o único contato que eu tive com esse homem, que eu vi pela primeira vez na minha vida. E depois eu não vi mais ele, só vi o Belo falar, sabe? Falar mal desse cara aí, desse homem, sei lá.
Daí eu não vi mais ele mais. Sabe? E o motivo da separação entre eu e o Belo foi por causa desse Nelo Fox, porque o Belo botou na cabeça dele que o cara vinha lá toda noite que eu queria trabalhar. Muito obrigado por ter atendido a chamada e peço muito obrigado mais uma vez por aceitar falar comigo. Sim. Alzira, eu estou a fazer algo, é só para desmascarar algumas mentiras que eu ouvi aí. Não sei se ouviste a entrevista desse meio do Nero, o Nero Fox. Sim. Eu assisti o vídeo. Tá bem, eu vou só lhe fazer algumas perguntas bem rapidinho e vai só responder aquilo que achar necessário. Eu sei que tens o teu lado privado que não precisa saber, nem eu preciso saber. Mas aquilo que achar que não deves falar, não falas, minha irmã, não tem problema nenhum. Tá vendo? Sim. E eu vou começar assim. Desculpa, já alguma vez tiveste alguma relação amorosa com esse miúdo Nero Fox? Nunca. Dá até vontade de ter isso. Você nunca teve uma relação. E quando você conheceu o Nero Fox? Conheci uma vez. E a Nelo Fox, estás a ver, já escutaste o que a Alzira disse, que o Belo não te gosta, e você atrás estás sempre a usar o nome do Belo, usaste o nome do Belo até na entrevista, mas está aí, a Alzira está a dizer que a separação dele, do Belo com a senhora, é por causa de você, porque você fofocavas muito, falavas muito, estás a ver? Ias fofocar da vida do Belo não sei aonde, e blá, e o Belo se encheu com aquilo e trazia aquilo tudo na confusão lá dentro de casa. Por isso você, Nelo Fox, você é uma pessoa muito brutal e tu não prestas. O problema aqui é você, porque você difamava ou dizias no Belo que a ex-mulher dele está se meter contigo. Veja só o problema que você trouxe. Mas a própria Alzira está aí a dizer no áudio que só te viu uma vez, quando você deu bolé na entrevista. Alzira está a dizer, ao Nelo Fox, que só te viu uma vez. Yeah? E essa uma vez que a Alzira te viu, isso foi quando você deu boleia no Belo, levaste o Belo na casa da amiga onde estava lá a Alzira. Foi ali que a Alzira te viu só uma vez. Alzira, ele na entrevista, ele disse que o caráter A mandou homens na tua casa e o Belo entrou em depressão e uma série de coisas. Tu tens algum conhecimento que foram homens na tua casa, homens grandes, para ir atormentar o Belo? Nunca isso. Durante eu estava vivendo com o Belo, nunca isso aconteceu. Porque esse meio do Nero Fox quer mostrar que quem mandou esses homens foi o caráter A. Não, isso é mentira. Isso totalmente é mentira. E a Nelo Fofoqueiro, está aí a Alzira a dizer que não foram lá nenhum homens grandes. Não foi lá nenhum. Ninguém foi lá. Tipo, você está a dizer que foram grandes monstros lá. Tá a ver? Nada disso. O Belo é uma coisa insignificante para mim. Eu já nem sabe. É só para fazer a última pergunta. Este meio Nero Fox nem tinha difamado o Belo que era gay, que era não sei quantos mais. E como é que nós agora eles se chamam, estão juntos, são especiais? Eu não entendo isso. Então, eu não entendo, porque o Belo tinha um ódio imortal no peito, né? Sim. Falava, tinha ódio, tanto que mais ódio pegou quando contaram que o Belo se foi, que o cara ia lá me comer na própria casa do Belo, olha só. Olha, aí a ex-mulher do Belo está a dizer que você chamava ele de gay. Ele quem? O Belo. Você chamava o Belo de gay. Então ela está admirada. Como é que você chamou tantos nomes no Belo
E hoje ali na entrevista estás mesmo a dizer, não, é o Cotabelo, um homem charmoso. Veja só como você manipulou bem ou manipulaste o Rosário. Entende? Quando eu te contactei esta manhã, eu te mostrei o áudio que ele mandou. Sim. Com a voz dele já, estás a saber, né? Sim, aquele áudio. Aquele já é ele, esse é o Karate A. Sim. Então ele revelou-se. Revelou-se. Está a saber, aquilo também já foi entregue à polícia, já está ali tudo. Nelo, nossa comunidade é uma comunidade muito pequena, muito dinâmica, mas também com muitos problemas, não é? Mas há figuras aqui na comunidade, eu sou uma destas pessoas que há muitos anos a gente procura que haja uma certa união entre os angolanos aqui. Rosário Vuns, olha, você aí não tinhas que falar da comunidade, tinhas que falar do áudio. O áudio, nós queremos o áudio, a voz. Compreensão é de Deus, há situações que nós temos que entregar mesmo só a Deus. É isso que você falou aí, o que eu vou fazer, já falei contigo, o resto eu entrego a Deus. Deus é o soberano, é o omnipresente. É só uma coisa. É só uma coisa, Rosário. Estás a ver o porquê que nós fomos a fundo disso? É quando ele disse que há um áudio a lhe ameaçar. Você escutou mesmo esse áudio, Rosário? Eu ouvi um áudio que estava, de facto, havia um áudio que estavam a lhe ameaçar e havia um vídeo, inclusive, que estava a dizer que Nelo Fox, quando te apanhar, vou te dar um balaço. Aquele vídeo, todos nós vimos. Todos nós vimos aquele vídeo. Aquele vídeo é um vídeo fantasma que ele fez ali. Tu sabes que o Nelo Fox gosta de fama. É um gajo que quer ter fama. Não sei nada dele. Tá a ver? Então, aquilo tudo foram façanhas feitas pelo Nelo Fox. O áudio não existe. Porque se existisse o áudio, metiam o áudio lá para a gente ouvir. Por isso mesmo. Olha, Rosário Vuns, para ir mesmo já diretamente no assunto, você sabe que esse áudio não existe. Porque se existisse, já ias lançar o áudio no teu programa. Assim como você fez, meteste o vídeo fantasma daquele gajo encapuçado com uma pistola aí a falar merda, a falar à toa. Então, não existe nenhum áudio, essa voz do áudio não existe. Porque, Rosário, se existisse mesmo, você já ias meter mesmo o áudio diretamente para nos calares a boca. Mas como não tens esse áudio e sabes mesmo que tudo é mentira, Rosário, até custa acreditar.